Carinho. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Irmãos, boa noite. Paz seja com todos. Aleluia. Os irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Fica bem à vontade. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. E Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Irmãos, aproveitando bastante aqui o tempo, abra aí sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nós iremos ler aqui 2 versículos apenas. Acredito que os irmãos aí que têm fome e sede da palavra já sabem de cor esse texto. João 3,16. Glórias a Deus. Amém? E aí na medida que os irmãos for encontrando o texto, continue glorificando a Deus, fazendo festa. Jesus, aleluias. João 3,16, quem encontrou bem forte, glorifica a Deus. Aleluias. E vamos ler todo mundo junto aqui em nome de Jesus. Versículo de número 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça, meu Deus. Nós te damos graças, Senhor, pelo fôlego da vida e o privilégio de mais um dia na sua presença, desfrutando dessa dádiva que é a vida qual o Senhor nos proporciona. Reunidos na sua presença, meu Pai, nós estamos, e pela sua palavra que nós cremos que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali a sua presença estaria. Nós engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, glórias e louvor. E esse é o momento que a sua igreja se coloca, meu Pai, com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para receber, Senhor, a sua verdade, a sua palavra, lâmpada para os nossos pés, que é a sua palavra, e luz para o nosso caminho. Estamos desejosos, meu Pai, de sairmos daqui fartados, cheios, abundantes, transbordantes, meu Pai, da verdade do Senhor. Então, meu Deus, alimente o seu povo com a sua palavra, porque hoje nós estamos aqui de coração aberto para o adorar. Amém, Senhor, nós te louvamos e engrandecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Esse tema, quando se fala a respeito de salvação, é um tema que, de fato, irmãos, para quem já aí tem um tempo de caminhada na presença de Deus, é um tema que não é, de fato, novidade. Um assunto que, de fato, não é algo que aconteceu ontem para se tomar conhecimento hoje. Quando se fala a respeito de salvação, é algo que, de fato, eu creio que muitos de nós já tivemos uma oportunidade de conhecer essa tão verdade que, além de ser real, muito em breve, muito próximo, vai acontecer na Igreja de Cristo. Quando eu penso a respeito da salvação eterna, da volta de Jesus, eu venho, irmãos, de fato entender que Deus ele tem propósitos específicos para a vida dos seus filhos, para que nós podemos viver para Ele, viver para a glória de Deus, fazer a vontade do Senhor, nos entregar na presença de Deus. Mas parando para pensar a respeito da salvação, eu me lembro que desde quando eu ainda era jovem, eu digo jovem na idade da adolescência, porque jovem eu sou até hoje. Quando eu me entendo por, digamos, pelo fato do lado da adolescência, já tinha ouvido falar a respeito da volta de Jesus, mas eu não entendia. Já tinha ouvido falar sobre a volta de Cristo, mas não compreendia. Da igreja de onde eu vim, sempre falava que ele viria, ele ressuscitou dos mortos, ele voltaria para buscar, mas nunca me ensinaram qual é
a verdadeira função, qual é o verdadeiro posicionamento da minha parte como filho e de igreja para estar encontrando com o Senhor os ares e entender de fato esse propósito que Deus tem para a sua igreja e esta humanidade. Então, quando eu vejo, irmãos, a respeito da salvação, é um tema que me faz pensar muito, principalmente no que diz respeito a escolhas. Um tema que de fato me faz pensar muito a respeito disso. Por que eu penso a respeito disso? Irmãos, vamos fazer uma reflexão aqui bem objetiva. E eu tenho certeza que nós iremos refletir mais acerca dessa salvação que Deus ele tem para nós. Irmãos, me desculpem, estou um pouco resfriado. Mas, pensando, irmãos, aqui o Brasil hoje ele vive na área da educação algo que de fato acredito que até algumas pessoas aqui estão vivenciando, que é a questão do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Domingo passado, se eu não me engano, foi o primeiro dia de provas. Depois de amanhã será o segundo. E eu acredito que será o último. 2 dias, não são? São 2 dias de prova. Amém. Mas parando para pensar, irmãos, através dos noticiários, nos jornais, quantos jovens já não saíram na notícia nesse Brasil? Começou a estudar a partir de fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e quando chegou agora novembro, semana passada, que eu acredito que foi o primeiro dia de provas, primeiro final de semana de provas, alguns jovens já saíram no noticiário, quando os portões fecharam e não conseguiram entrar para fazer a prova. Alguns jovens que estudaram desde fevereiro, deixou de jogar bola, de soltar pipa, de passear, para chegar na hora da prova, o portão fechou e aí não consegue mais fazer a prova. Chegou atrasado, imprevisto na hora da prova. E pelo pouco que eu sei dessa área, não adianta nem fazer a segunda fase. Se zerou a primeira, não tem como mais. Tem alguém que pode confirmar isso? A Jéssica pode Jéssica. Quem perdeu a primeira parte pode fazer a segunda? Tem chance de ser aprovado? Pronto, a redação já foi, então não tem jeito mais. Eu estou falando para os irmãos a respeito disso porque é questão de oportunidade. Eu estou falando a respeito de investimento. Investimento esse, irmãos, que não vem de nós quando se fala a respeito da salvação, porque não adianta o ser humano fazer nada a respeito da sua própria salvação, que não vai conseguir alcançar. Através das nossas obras não alcançaremos, porque a salvação ela é a graça de Deus, é um dom de Deus para nós, não é o nosso merecimento, não é o nosso esforço, isso vem de Deus para o seu povo. Mas quando eu falo de investimento, eu falo a respeito do que Deus ele fez pela humanidade. Quando me refiro a investimento, eu falo o que Deus fez em prol de nossas vidas. A mesma canção que nós louvamos aqui, foi a última. Foi Ele que derramou sangue na cruz para que eu pudesse lavar do meu pecado, para que eu pudesse me tornar branco e alvo como a neve. Foi Deus ver o seu Filho na cruz do Calvário ser morto, ser crucificado, para que eu e você tivéssemos a liberdade de hoje, de louvar e adorar. Sem contar da nossa promessa de salvação quando Jesus voltar. E aí quando eu vejo, eu penso a respeito da salvação, eu entendo, meu Deus, que investimento que foi feito em prol da minha vida. Quantas gerações se passaram, desde o dia de Cristo até nos dias de hoje. Quantas pessoas, irmãos, manteram vivo esse investimento? Quantas gerações manteram viva essa chama, esse investimento de sempre falar um para o outro: olha, Jesus te ama, tem salvação para você. Quantos que já não ouviram lá nos dias de Jesus, aprenderam com Ele e manteram esse investimento falando: olha, ainda que os céus e a terra passem, mas a palavra de Deus ela não passa. Jesus te ama e Ele vai salvar a sua vida, vai salvar a sua casa e vai salvar essa geração desse mundo perverso.
Irmãos, quando eu paro e penso a respeito da salvação, eu entendo que quando eu paro e penso em relação a isso, eu preciso então ver o que eu estou fazendo com o investimento que foi feito na minha vida. Será que eu vou fazer igual um jovem que perde uma prova do Enem? Vai passar a vida inteira no jejum, na oração, aprendendo com palavra, pregando o evangelho, mas quando chegar naquele grande dia, vai ter o triste, digamos assim, quando um porteiro fala: olha, meu filho, eu não posso mais abrir o portão para você, já deu a hora, acabou. E aí, será que lá no céu vai ter alguém falando que de fato, irmãos, não, aqui você não vai entrar porque já deu a hora? Não, acredito que o horário cronológico do ser humano não vai ter. Mas eu acredito que muitos vão estar naquele dia, como a Bíblia diz: Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu operei maravilhas, em Teu nome eu fiz a Sua obra, em Teu nome eu fiz isso e fiz aquilo para a Sua obra, Senhor. E vai ouvir: meu filho, afasta de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não te conheço. Irmãos, é muito fácil de compreender a realidade que vivemos hoje pelo maior plano que nós vamos contemplar no futuro. Futuro esse que pode ser daqui a algumas horas. A salvação, irmãos, não está tão longe como algum ser humano pode imaginar. De onde eu vim, da igreja que eu vim, se ensinava que uma vez salvo, Jesus ele pagou o preço para nos dar a salvação, acabou. O ser humano precisa, pode viver do jeito que quer. Assim me ensinaram. Nunca falaram para mim para eu tomar vergonha na cara e largar aquela vida errada que eu tinha. Não me ensinaram isso. Porque o que bastava simplesmente foi o que Ele fez na cruz. Eu poderia viver do jeito que eu queria. Nunca me corrigiram, nunca me ensinaram a palavra, nunca me mostraram a verdadeira vida que é diante do Senhor. E é por essa razão, o fato de não ensinar os caminhos de Cristo, eu entendo que tem muitas pessoas hoje abandonando a maior promessa, o melhor investimento que nós recebemos em nossas vidas. Semana passada, hoje eu vi o mesmo, um irmão que congregava comigo, um irmão que caminhava comigo, um irmão que dividia a palavra comigo. Hoje está numa situação espiritual, irmãos, vergonhosa. E aí tenta conversar, falar, não adianta. Perdeu a esperança, perdeu a fé, não tem mais o temor, não tem mais desejo. Parece que a salvação ficou tão longe, tão distante, perdeu o valor, não da parte de Deus, mas no seu coração já não tem mais aquele mesmo sonho, aquela mesma vontade. E aí eu imagino que quando um jovem ele recebe lá a sua prova, ele faz lá a sua avaliação, depois ele confere o gabarito, e aí quando ele vai ver a sua pontuação maior, ele vai fazer o seu cadastro e vai ver: eu tenho condições de ser aprovado. Imagina, irmãos, quando um jovem ele fala isso com o pai: eu não tive esse privilégio ainda, mas como pai, mas eu como filho, um dia eu cheguei perto dos meus pais e falaram: vocês vão na minha formatura, porque hoje eu vou colar grau. Irmãos, você vê os olhos do pai e fala assim: meu Deus, lá no meu passado eu não consegui, os meus filhos estão conseguindo aquilo que eu não alcancei. Agora você vê quando um filho chega perto de um pai: pai, eu fui aprovado, eu tenho nota suficiente de escolher a faculdade que eu quero estudar. O mesmo acontece quando a vida de um servo de Deus, irmãos, ele entende o propósito que Deus tem para a vida dos seus filhos. Eles vivem para a glória de Deus, e quando chegar naquele grande dia, vão ouvir da boca do Senhor: vem, meu filho, entrai no gozo do seu pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Mas essa é uma condição, irmãos, que não depende de Deus, ela depende de nós. O texto que nós fizemos a leitura diz que Deus amou o mundo de tal forma que Ele viu seu Filho sofrer na cruz por nós. Alguém gostaria de ver o seu filho sofrendo pela vida de alguém? Alguma mãe gostaria de ver a sua filha sofrendo na mão de outra pessoa? Algum pai gostaria de ver o seu filho apanhando nas mãos dos outros? Na nossa sã consciência, de forma alguma. Agora, parando para pensar a respeito do tema Jesus salva,
O que é necessário eu fazer, irmãos, de fato, para que durante essa minha caminhada cristã, de tudo que eu aprendi com o Senhor, eu consiga manter até naquele grande dia, onde as portas vão se abrir, eu vou entrar com o Senhor e viverei com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. Será que existe algo que eu possa fazer para que eu possa manter essa chama viva dentro do meu coração, a saber que o meu alvo não está na terra, mas o meu alvo é o céu? Eu quero morar com Ele para todo sempre. Será que é possível? Sim, é possível. Agora, trazendo não a realidade do Enem, mas trazendo a realidade bíblica, eu vejo que um jovem chega diante de Jesus e ele contando e fala: olha, bom mestre, o que eu preciso fazer, Senhor, para que eu venha herdar a vida eterna? Jesus, quando olha para aquele jovem, vai ver assim: não, que interessado, que lindo que ele está perguntando, o que ele precisa fazer para que ele venha herdar a vida eterna? É muito lindo isso, quando alguém se interessa pelas coisas de Deus. Mas, irmãos, uma coisa é eu estar interessado em algo, outra coisa é eu viver em função daquilo. Diferente. Uma coisa é eu estar na igreja, outra coisa é eu viver em Cristo. Uma coisa é eu frequentar os cultos, outra coisa é vivenciar a palavra. É diferente. Agora Jesus, quando ele olha para aquele jovem, fala com ele assim: olha, meu filho, obedece seus pais, não rouba, não mata. Jesus dá a ele uma receita a respeito de boas condutas, no que diz respeito à palavra. Jesus fala para ele acerca daquilo que os mandamentos de Deus tinham sobre o ser humano. E é interessante, irmãos, que quando ele estava ouvindo Jesus falar o que ele precisava de fazer, eu acredito que no coração dele, irmãos, o peito se encheu. Ele falou: maravilha, é só ele acabar de falar, e agora eu vou dar um glórias aqui bem forte. E quando Jesus acaba de falar para ele: olha, obedeça os mandamentos, e termina de falar, eu acredito que ele encheu a boca e falou assim: ah, Senhor, se for isso, estou tranquilo, porque desde a minha meninice, desde quando eu era jovenzinho, eu pratico essas coisas. Desde quando eu me entendo por gente, essas coisas eu já vivia, Senhor. Mas Jesus ainda fala para ele assim: olha, agora faz o seguinte, vai, pega o que você tem, venda, distribui para os pobres, depois você vem e me siga. E a Bíblia fala, irmãos, que quando ele termina de ouvir Jesus falar, a Bíblia fala que ele vira as costas, abaixa a cabeça e sai diante da presença do Senhor. E é aqui, irmãos, que eu paro e penso a respeito da salvação, que não é o frequentar a igreja, é necessário. Não adianta simplesmente dizer que sou evangélico, ou dizer que sou isso, ou falar para as pessoas que eu tenho um título eclesiástico, um título ministerial sobre mim, se não tiver vida com Deus, se não tiver vivência na palavra. Porque eu acredito, irmãos, que existem muitas pessoas que sabem sobre a salvação, mas não tomaram decisão por ela ainda. Abre mão da sua vida, depois você vem e me siga. Jesus não estava preocupado com seus bens, porque os bens ficam para a terra. Os verdadeiros tesouros, como ele mesmo disse, estão nos céus, onde traça não corrompe, onde ladrões não roubam. O nosso tesouro não está na terra. É por isso, irmãos, que Jesus fala: onde tiver o vosso tesouro, ali estaria o seu coração. E é por isso que, como esse jovem que virou as costas para o Senhor, muitos seres humanos religiosos estão vivendo sobre isso. Abrir mão da vida em prol de salvação, de forma alguma. É por isso, irmãos, que eu passei 23 anos da minha vida acreditando que eu poderia fazer de tudo no carnaval, depois eu poderia simplesmente ir lá e receber alguma coisa, um resto de madeira queimada na cabeça, e estaria tudo tranquilo, sem precisar de renunciar, sem precisar de abandonar o pecado, sem precisar, irmão, de entender que Jesus me amava de fato e de verdade. Aí então Jesus, quando fala para aquele jovem, ele abaixa a cabeça, vira as costas e vai.
Assim, irmãos, quando eu entendo, quando ele virou as costas para o Senhor, eu acredito que alguma coisa no seu interior estava acontecendo. Porque para abaixar a cabeça e ir embora, irmãos, à toa ninguém vai. E aí eu tiro uma conclusão: por que muitas pessoas, irmãos, se distanciam de Deus e não quer mais a vida com Cristo? Por que algumas abaixam a cabeça e viram as costas para o Senhor? Por que tem alguns, irmãos, que de fato entendem: ah, não, essa vida não é para mim. Esse cristianismo da forma que a Bíblia fala que os irmãos vivem não faz parte do meu modo de viver. Por que alguns param no meio da caminhada, abaixam sua cabeça e vai querer viver sua vida da forma como que acha que precisa viver? Irmãos, uma das coisas a gente bem sabe é a questão do pecado. Mas existem outras pessoas, irmãos, que de fato já estão tão com a cabeça cheia de tantas coisas. Eu vejo que existem algumas pessoas que até querem caminhar, mas não conseguem. E aí o fato de não conseguir comete uma falha, mas fica com vergonha de estar caminhando, sabendo da vida que ela tem. Eu creio também, irmãos, que Deus ele usa os seus ministros de uma forma profunda para falar o coração daquele homem, daquela mulher, de forma direta, irmãos, para mostrar para ela: filho meu, sai dessa vida, acorda, porque eu quero para você não estar nessa terra, estar na glória de Deus. Eu entendo que Deus ele fala de forma profunda, não é para envergonhar, mas para dar uma sacolejada, irmãos, para dar uma mexida no coração de algum homem ou de uma mulher. E eu vejo que muitos têm abaixado a cabeça e abandonado porque não estão aguentando mais o peso das lutas. Não estão aguentando mais a vida cristã, a caminhada cristã, achando que está difícil. É por isso que alguns imaginam, sabe, meu Deus, eu não consigo fazer isso, então é melhor voltar para a vida passada. É melhor viver nos costumes. É melhor viver na religião. Porque se eu viver conforme Deus quer, eu tenho que renunciar à minha carne. Eu vou ter que falar não para mim mesmo, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu não viva segundo o que eu quero, mas eu vivo na direção do Espírito. E abrir mão de nós mesmos, irmãos, eu acredito que seja mais difícil do que vencer o inimigo. Porque a Bíblia fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a carne, a natureza humana, como é que faz? Mais difícil, não é? Mais complicado. E é por essa razão que eu entendo que Jesus, quando fala isso para aquele jovem, irmãos, ele não percebia, mas nós, através da leitura, podemos perceber. Ele perguntou a Jesus: o que é necessário eu fazer para eu me salvar? Jesus deu a ele a resposta e depois uma outra direção. Agora, uma coisa eu entendo: será que de fato ele queria salvação ou ele somente queria andar com Cristo? Porque, irmãos, eu sei que eu não preciso, não é pelo meu merecimento, muito menos pelas minhas obras, a salvação. Mas eu sei que enquanto eu estiver nessa terra, eu preciso seguir a palavra. Se de fato eu quero manter a minha salvação, manter o meu nome escrito no livro da vida. É por essa razão que eu entendo que muitos já estão falando: eu quero salvação, mas não quer ter a vida de Cristo. E aí quando Deus ele fala, Jesus ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Eu faço uma pergunta para todos que estão aqui, como eu fiz para mim mesmo: você entende de fato esse amor de Deus? Você entendeu, irmãos, irmão? Você entendeu esse amor que sangrou na cruz pela sua vida? Eu não consigo ver, mas o sangue que derramou na cruz do Calvário limpou muita gente aqui de pecado. O sangue que derramou na cruz do Calvário livrou muita gente aqui das garras do inimigo. Por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, a Bíblia nos fala então, irmãos, que o nosso interior ele foi lavado. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro. E aí eu paro e penso: mas será que a dificuldade vai nos separar de Deus? Não. Será que o inimigo nos separa de Deus? Também não.
Irmãos, o único que pode nos separar de Deus somos só nós mesmos. Somente nós poderemos, irmãos, jogar fora a oportunidade que Deus nos dá, o investimento que Ele fez. Só nós, é só você mesmo que pode impedir isso. Mas a respeito da salvação, eu entendo que durante um tempo que nós estamos aí aguardando a promessa, muitas coisas podem acontecer. Desânimo podem vir, fraqueza podem se manifestar. Situações para levar o povo a pecar e desanimar e não querer mais, também pode acontecer. Mas quando isso acontece, será que de fato, irmãos, tem como resolver? Será que quando essas coisas acontecem, será que tem como eu de fato, irmãos, fazer alguma coisa para que eu possa melhorar? Irmãos, tem sim. E é por essa razão que eu entendo, assim como o pastor explicou, os fundamentos da igreja do Evangelho Quadrangular. E um desses pilares que fala a respeito de como que a igreja foi firmada, um desses já está aqui. Um desses pilares da natureza do Senhor está aqui, que é o próprio Senhor. Eu não falo nessa cruz porque essa é uma madeira vazia, mas eu falo do Jesus vivo que nós louvamos aqui nessa noite. Eu falo desses irmãos que de fato Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, em Cristo nele viverá. É por essa razão que eu entendo quando alguém fala: olha, eu tenho um ente querido na minha casa que só a graça de Deus, aquele ali não tem jeito. Irmãos, eu sei, para mim não tem jeito, para o governo não tem jeito, para a sociedade não tem jeito, mas enquanto ele abriu o coração, irmãos, Deus faz aquele homem que tinha uma triste história, fazer um homem que hoje pode produzir frutos de justiça, que louve o nome do Senhor. Para mim realmente não tem jeito, não tem solução. Mas quando Jesus ele entra na causa, irmãos, aí a história é outra. Aí o sangue é derramado, a história ela muda. Aí o poder dos céus ele vem, porque Jesus pagou um preço na cruz em prol de nossas vidas. Mas o que fazer de fato para que uma vida ela seja transformada? Irmãos, não tem uma outra coisa a não ser a vida de Cristo. Quando eu paro e penso e leio sobre Jesus, eu vejo que por onde que Jesus passava, uma multidão o acompanhava. E é interessante, né? Jesus ele ia para tal lugar, tinha gente acompanhando. Jesus ele sentava, a multidão ficava à volta. Mas eu não vi na Bíblia Jesus distribuindo ouro. Mas eu não vi Jesus na Bíblia falando uma campanha da sua prosperidade material, financeira. Não. Jesus, quando ele sentava, ele ensinava a palavra. O povo gostava de palavra. O povo maravilhoso que eu entendo, por onde ele andava, eles gostavam do ensinamento. Sentava para ouvir Jesus falar. Sentava para ouvir o mestre ensinar. E é por isso, irmãos, que eu entendo, era tão gostoso. Eu posso imaginar, eu não estava lá, mas pela palavra eu posso sentir que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, Marta continuou nos afazeres, Maria foi mais esperta. Ela sentou para alimentar da palavra enquanto ele pregava. Dá valor àquilo que é mais importante. E por isso que eu entendo que quando Jesus, irmãos, por onde ele andava, uma multidão o acompanhava. Mas será que hoje, irmãos, é possível uma multidão acompanhar eu e você? Será que é possível uma multidão, por onde nós andarmos, as pessoas querem ter vontade de estar ouvindo? Acredito que sim. Acredito, irmãos, que onde tem um servo de Deus que tem uma boa palavra, um excelente testemunho, eu não estou dizendo de pessoas perfeitas, graças a Deus não existe isso. Mas estou falando de alguém, irmãos, que tem vontade de falar dessa salvação maravilhosa. De alguém que sabe que para onde vai, não fica calado. Se ele vai para a glória de Deus, o mesmo sentimento que Deus ele tem para nós, é o nosso sentimento que temos que ter com o nosso semelhante. Eu vou, mas eu quero que você vai também. Ele tem salvação para mim, mas tem para você também. Tem para a sua casa também. Falar com convicção, falar com amor, amar as almas, é isso. Se é bom para mim, tem que ser bom para eles também. É por isso que uma grande multidão acompanhava a Cristo.
porque eles gostavam, recebiam a palavra de correção, mas também recebiam a palavra de amor, mostrando: filho meu, me acompanhe, que você vai se dar bem lá no céu. E por isso, irmãos, que até na cruz Jesus ganhou almas. Ele preso na cruz, um ladrão do lado, um ladrão do outro. O que estava à sua direita só falava besteira, mas o que estava à esquerda olhou para ele e falou assim: lembra de mim quando entrar no paraíso. Agora você imagina Jesus machucado, acredito que estava com sede, quem sabe fome, o corpo todo dilacerado, ardendo. Imagina, irmãos, pelo couro que ele tomou, o sofrimento que ele passou. Ele olha para aquele ladrão e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a vida do servo de Deus muitas vezes vai estar assim: você pagando preço de lutas, pagando para estar firme na presença de Deus. Mas quando alguém está precisando, você tem uma palavra de Deus para entregar, a palavra de salvação para anunciar e falar: olha, não importa o meu choro, mas eu sei que o meu Jesus te ama também. É por isso que por onde ele andava, uma multidão o rodeava. Onde Jesus caminhava, alguém estava ali precisando e nele encontrava. E aí, irmãos, eu entendo que como o Senhor, Ele fala, lá em João, quando Ele fala assim: eu sou a porta, e se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Será que as pessoas, quando chegam ao meu encontro, no diálogo comigo, será que elas encontram alimento? Eu não estou falando de biscoito, não estou falando de docinho, estou falando de alimento, que é palavra, a verdade de Deus. Eu estou falando de algo, irmãos, que transforma a vida, porque o meu biscoito só enche barriga. O biscoito que eu posso compartilhar, irmãos, só cresce esse volume físico aqui. Mas o alimento, quando nós trazemos a palavra de Deus, ele vem de dentro para fora, traz uma transformação. A pessoa fica igual uma fonte que praticamente ela vem jorrando, ela começa de dentro para fora. Tudo que é ruim, irmão, se estiver na fonte, ela vai jorrando e vai mandando embora, porque aquilo vem brotando de dentro para fora e transforma a vida do homem, transforma a história. E assim como Jesus, por onde ele passava, uma multidão o acompanhava. Jesus sempre teve palavra de misericórdia, uma palavra de perdão, mostrando para aqueles que não tinham expectativa de continuar, para dar a eles a oportunidade de continuar. Porque até então, irmãos, usaram a própria palavra para condenar uma vida. Porque quando alguns homens, algumas pessoas juntaram em volta de uma mulher que foi pega no ato de adultério, falaram para Jesus: pegamos essa mulher em ato de adultério e a lei nos manda apedrejá-la até a morte. Foi até então que Jesus não respondeu, mas eles insistiram: mestre, pegamos ela em ato de adultério, porque a lei nos fala que nós temos o direito de apedrejar. E aí, quando eu entendo Jesus, ele olha para eles e fala: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a levantar a mão e atire a sua pedra. Um por um foi deixando. Se é o tamanho da pedra, a Bíblia não menciona, mas eu posso imaginar a vergonha que cada um deles passaram. Nenhuma pedra foi lançada, nenhuma pedra foi atirada. Jesus ainda olha para aquela mulher e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, eu não vejo nenhum. Pois bem, eu também não estou vendo. Vai, mas não peca mais não, seja perdoado. Por isso, irmãos, que eu entendo, a pessoa que acha que para ela não tem jeito sim, porque o nosso Senhor, Ele perdoa. A caminhada cristã é fácil? A caminhada do cristão é difícil? Irmãos, enquanto estivermos servindo ao Senhor, temos a possibilidade de termos a ajuda de Deus até no dia da sua volta. Enquanto nós estivermos caminhando para o Senhor, irmãos, se você precisar de ajuda, o Senhor te dá. Precisando de força, o Senhor te dá. Precisando da unção, do poder de Deus, Jesus, Ele tem para dar. Todo o suporte necessário Ele tem para fornecer. Mas hoje, irmãos, há alguns que abrem mão da salvação é porque não querem mais buscar, porque orar é algo que talvez muitos não querem. Orar é algo que praticamente não faz parte da realidade de muitos. Porque orar, irmãos, precisa de ter disciplina.
Eu preciso orar, não por obrigação, mas eu tenho que orar para que isso seja um hábito de vida. E nem todos têm. Faz aí na sua vida uma avaliação. Como que você conversa com Deus durante o seu dia, sua semana, o seu mês? Cada um faz uma reflexão e você vai ver. E aí quando Jesus ele perdoa aquela mulher e fala, olha, vai e não peca mais não, meu filho, não joga fora. Não joga fora mais a oportunidade. Não joga fora mais essa oportunidade que eu te dou. E aí eu entendo que o Senhor, irmãos, além de propósito que Ele tem, Ele sabe que os meus filhos, durante a sua caminhada, eles vão precisar de suporte. Eles vão precisar de ajuda. Porque Ele sabe, irmãos, que não é um mar de rosas. Nem tudo é fácil. Vai ter horas que o choro ele vai vir mesmo, não tem como. Como Ele mesmo chorou. Vai ter horas, irmãos, que é só Deus mesmo para manter de pé. Por essa razão que a palavra nos ensina. Prepara para o dia mau. Vai ter momentos, irmãos, que há necessidade de um consolo. E o consolo esse não vai vir de uma consulta com um terapeuta ou um psicólogo da vida. Vai ter horas, irmãos, que o consolo ele vai ter que vir do Espírito Santo de Deus, irmãos, que é só Ele para entender o nosso interior. Vai ter momentos, irmãos, que a nossa caminhada vai parar para pensar, meu Deus, será que realmente está valendo a pena eu servir, eu renunciar para eu receber a salvação? Sim, irmãos, vale a pena. Vale a pena sim, porque o próprio Jesus, ele fala em João 14, a partir do versículo 1, ele conversando com os discípulos, eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu vos preparar-vos um lugar, eu virei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando ele fala essas palavras, eu acredito, irmãos, que ele fala palavras de consolo para os discípulos. Por quê? Porque o mestre que opera milagres, o mestre que ensina, o mestre que orienta, ele que nos dá a direção do seu caminho, ele que nos ensinou a salvação, ele que tem nos usado, ele que tem nos sustentado, ele vai para o Pai e nós vamos ficar só. Mas Jesus consola eles e fala, olha, vocês não vão ficar só, porque é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. E quando ele foi, o Consolador veio, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos faz entender a palavra. É Ele que nos faz aproximarmos mais de Deus. É o Espírito Santo que nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas quando Jesus acaba de falar acerca das promessas da salvação, Ele fala algo, irmãos, tremendo. Quando Ele é questionado, quando Jesus, por um discípulo, ele é questionado, Ele responde. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus, irmãos, ele abre a boca e fala sobre isso, eu entendo, irmãos, Jesus, o caminho. Então, se eu quero manter a minha vida cristã em dia, para que eu chegue lá naquele dia, quando soar a trombeta, eu estejais com o Senhor, eu preciso manter no caminho. Que caminho é esse? Jesus. E aí quando eu lembro na Bíblia a respeito de caminho, eu me lembro do cego Bartimeu. Quando a Bíblia nos diz que ele estava à beira do caminho, mendigando, à beira do caminho, desfrutando de uma vida horrível. E ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi até então que quando Jesus passou, falou assim, olha, chama ele até aqui. Chama ele até mim. É interessante que quando Jesus mandou chamar o cego Bartimeu, Jesus não foi até o cego Bartimeu, Jesus mandou buscar ele até ele mesmo.
Até então chamou ele assim: olha, vamos lá que o mestre te chama. Então significa, irmãos, que na beira do caminho não é lugar de ser abençoado. Lugar de ser abençoado é em Cristo, que é o caminho. Então ele saiu de um ponto de derrota e foi no caminho que é Cristo. E quando chegou perto de Jesus, Jesus fala para ele: meu filho, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E na mesma hora Jesus operou um milagre na vida dele, irmãos. Ele começou a enxergar, glorificando a Deus. O mais interessante disso tudo é que depois que ele foi abençoado, a Bíblia diz que o cego Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Aprendeu com Cristo: nunca largue ele, porque ele é o caminho. Não existe outro fora dele, porque o único mediador entre Deus e o homem chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o rei que vive, que reina e que em breve vai voltar para buscar o seu povo. Ele é o caminho, é por isso que no caminho precisamos estar, porque só Ele mesmo é o caminho. E quando Ele dá a resposta a Tomé, Ele continua falando, além de ser o caminho, Ele fala: eu sou o caminho e também a verdade. Mas, irmão Ronald, como que a verdade vai me ajudar a eu estar de fato em pé diante do Senhor, para que eu pudesse manter a minha caminhada cristã? Assim como eu mencionei a respeito de Marta e de Maria, Jesus como a verdade. Quando ele chega, Marta continua os afazeres, Maria vai ouvir a palavra. Irmãos, eu não conheço nenhuma outra fonte que mantém firme um servo de Deus hoje, se não for pela palavra. As tradições religiosas conduzem pessoas a fazer coisas religiosas. As tradições religiosas conduzem pessoas a viver de costumes. Mas quando se trata da verdade, ela nos traz a realidade, aquilo que de fato nós fazemos como o Senhor quer que vivamos. Porque o mesmo Jesus, Ele nos ensina isso, irmãos, a respeito da verdade, como Ele é a verdade. Porque quando nós aprendemos de Cristo, precisamos viver a verdade. Por isso Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sabe por que essa razão? Irmãos, você não precisa de um copo cheio de água, com oração feita para ele, em cima dele, para você beber, para ser abençoado. A Bíblia não menciona que você depende de algo material, ungido ou consagrado, seja lá o que alguns líderes gostam de fazer. Mas eu entendo que pela Bíblia Sagrada, quando você entende que precisa de obedecer, sim, aí gera bênção para a sua vida. Por isso ele falou: conhece, meu filho, a verdade, e a verdade te liberta. Conhece a verdade que te mostra, a verdade que te alimenta, a verdade que menciona, a verdade que te conduz, a verdade que te ensina. E quando ele responde para Tomé, eu sou a verdade, Jesus está mostrando muito claro, irmãos, quando ele fala: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não dependemos do materialismo para sermos abençoados. Não dependemos, irmãos, do materialismo para que nós venhamos a estar ouvindo a voz de Deus. Nós aprendemos, irmãos, que um coração aberto e a palavra de Deus guardada dentro de nós, aí o Senhor sim, Ele vai nos mostrar grandes coisas. E Jesus, mostrando para Tomé ainda que Ele é a verdade, Ele fala lá em João, no capítulo 14, versículo 21, quando Ele fala acerca daqueles que o amam. E Ele fala, João capítulo 14, o versículo 21, Ele diz assim, João capítulo 14, o versículo 21, Jesus ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Então, irmãos, diante do Senhor não adianta falar que é ou falar que tem. O Senhor conhece os seus. A oportunidade está sendo dada para todos.
Então Jesus, como caminho, ele nos mostra que nós precisamos viver nele, com ele, para ele e por ele. Através da verdade, como ele é a própria verdade, precisamos aprender de Cristo e viver conforme Cristo quer que vivamos, como filhos, obedientes, com a nossa visão focada no Pai. E aí o Senhor, ele fala, irmãos, que lá em Mateus, acho que é Mateus 11 que fala sobre isso, quando ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando Jesus fala, e aprendei de mim, significa que precisamos realmente, irmãos, de fato aprender com Cristo. Estava vivendo de uma forma horrível lá fora? Venha, mas aprende de Cristo. Aprende dele. Não é, ele não falou aprender com ele. Aprende dele, da sua vida, da sua essência, do que ele realmente é. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, para completar a resposta que Jesus dá a Tomé em João 14:6, depois que ele fala que é o caminho e a verdade, Jesus, ele fala: eu sou também a vida. Quando ele fala em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. E aqui, irmãos, nesse texto, quando ele fala que ele é a própria vida, eu entendo, irmãos, que fora de Cristo podemos até viver, mas vida e abundância como ele é, irmãos, somente em Cristo, não tem outro lugar. Não tem uma outra forma de vida, a não ser se for através da vida de Cristo. É por isso que ele fala: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. É por isso, irmãos, que quando eu olho aqui daqui de cima, é até maravilhoso, um lugar de privilégio que Deus me deu, para contemplar esse rosto aí sorrindo, pessoas alegres, porque eu entendo, irmãos, que quando eu soar a trombeta, você vai estar lá com Ele, e vai morar com Ele para todo sempre. É por isso que eu entendo, irmãos, que a verdadeira vida está em Cristo. A verdadeira vida está em Cristo. E aí eu entendo que a própria palavra, como ele é a palavra, ele fala que um coração alegre aformoseia o rosto. É por isso que eu vejo você sorrindo, porque a palavra é o seu caminho, a palavra para você é verdade, a palavra para você é vida, e a palavra está no seu coração. Por isso que você sorri, por isso que você está alegre, por isso que você está aqui sentado, ouvindo essa mensagem a respeito de que Jesus salva, batiza no Espírito Santo, Ele cura e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida, a receita, irmãos, para uma vida cristã sadia. Jesus salva. Quer ver uma multidão te acompanhar? Guarde Jesus dentro do seu coração. Lá fora, os seus companheiros de trabalho vão ver o verdadeiro caminho. Lá fora, o seu companheiro de trabalho, a sua família, vão conhecer a verdade. E depois que eles conhecerem a verdade, eles vão sentir e conhecer a verdadeira vida. Mas depende de nós. Depende de como nós viemos caminhando. Irmãos, não deixa para a última hora. Não faça igual um aluno displicente do Enem, mas faça igual um filho de Deus. Eu vou aproveitar, porque quando soar a trombeta, eu vou morar com Ele para todo sempre. Quando chegar aquele grande dia, eu não vou ouvir falar: afaste de mim que o portão está fechado, mas eu vou ouvir falar: entra, bendito do meu Pai, e entrai pelo gozo eterno do seu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Contemplando as maravilhas de Deus. Eu tenho certeza, enquanto nós vivemos para a glória de Deus, vivendo a vida de Cristo, fazendo a vontade do Senhor, eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos povoar o céu pelo nosso testemunho. Quando nós anunciarmos a Cristo com convicção,
Irmão, se tem uma coisa que eu gosto de dar uma ênfase muito grande, falar com muita vontade até perder a voz, é quando eu falo de Cristo. Agora, eu acho muito melhor falar de Cristo, não que eu não queira ou que eu não goste, mas eu prefiro às vezes falar de Cristo quando eu estou mais à vontade em um setor de trabalho, ou mais de perto de uma pessoa que às vezes no púlpito. Porque quando eu estou perto, eu faço um questionamento, igual eu tenho feito para algumas pessoas. Lá na sua igreja, estão falando lá de salvação? Ah, não tá, porque a pessoa lá não está ensinando. Meu filho, então vai para sua casa, leia a Bíblia, porque Jesus vai voltar, e tem para você também. Irmãos, é cada pessoa que abre um olho desse tamanho, meu Deus, mas será que eu vou conseguir? Vai sim, porque Jesus quer você também, porque a palavra está escrita que tem para você também, que o desejo de Deus é que todos se salvem e nenhum se perca. E eu tenho visto pessoas, irmãos, indo com vontade para casa. Se está lendo, não está, eu não sei, mas eu preciso pregar. Convicção naquilo que crê. E eu tenho certeza absoluta, irmãos, que de fato o propósito não é nós estarmos aí rodeados de pessoas. Não é o propósito principal. O propósito é anunciar a Cristo, anunciar a salvação, porque ela vai acontecer e já está acontecendo. Os sinais estão aí. Jesus não parou, irmãos, de salvar. O Senhor salva, mas Ele também conta com a sua igreja para levar a sua presença, apresentando Ele como caminho, ensinando Ele como verdade, e Ele se manifestando como vida. O Senhor, irmãos, Ele está contando com a sua igreja para estar fazendo essa obra linda. Porque tudo que é bom para mim, irmãos, eu conto com convicção. E se hoje as trombetas soar, louvado seja Deus, eu creio que estarei com o Senhor para todo sempre. Mas eu tenho certeza, irmãos, que essa mesma alegria que eu tenho, eu preciso repassar ela. As pessoas precisam ouvir a respeito disso. Jesus salva. Agora, eu não sei se nessa noite existe alguém aqui que talvez esteja com a vida espiritual um pouco abalada, esteja passando por um momento espiritual mais complicado. Eu tenho certeza que essa é uma noite de renovação para a sua vida. Jesus salva, Ele não condena. Por isso que o texto que nós fizemos a leitura aqui, o versículo 17 de João 3:17, o Senhor, Ele fala, Jesus, Ele não veio para que o mundo por Ele fosse condenado, mas que o mundo por Ele fosse salvo. Então tem perdão para quem precisa aqui nessa noite. Se é o seu caso, ore, se entregue na presença de Deus, abra o seu coração, porque eu creio que essa é uma noite de renovação, uma noite de salvação. E se você que nos visita aqui essa noite está ouvindo falar a respeito da volta de Jesus, sobre salvação, pense um pouco. A vida que você leva, ela vai te levar aos céus. A vida que você leva, de fato, ela vai te aproximar de Cristo. Mas se atento por aquilo que foi anunciado hoje. Leia a Bíblia na sua casa e você vai ver que a promessa que Deus tem de salvação, ela é para a sua vida também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então guarde essa palavra no seu coração. E quando você sair daqui dessa porta para fora, eu não sei com quem que você vai encontrar, mas se amanhã você vai trabalhar o lugar que você for, vai com alegria no seu rosto. Estampa esse sorriso aí, não tenha medo não. Mostra esse aparelho, mostra aí esse sorriso vazio, se tiver também, não tem problema. Mas expressa a sua alegria, porque através da sua alegria muitas pessoas vão querer entender por que você está com essa alegria toda. Porque você vai responder, porque o meu Jesus é o caminho, Ele é a minha verdade e eu nele tenho a vida. É por isso, e Ele tem para você também, anuncia isso. Se coloca de pé glorificando a Deus bem forte, aplaudindo, glorificando a Ele, fazendo festa, porque Ele está aqui, em o nome de Jesus. Aleluias. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu estava vendo o Ronald falar ali sobre o Enem. Irmãos, é interessante como que nós podemos ligar assim as coisas temporais com as eternas. Você já viu a sensação de pena que dá quando você vê aquele portão fechando e a pessoa ficando de fora por questão de segundo? E eles não perdoam. É questão de segundo, mas é um segundo, não posso. É regra, é norma. A pessoa pensa, gente, mas eu estudei tanto,
Eu investi tanto, eu abri mão de tanta coisa, eu vou ficar de fora? Interessante como que nós podemos ligar isso no mundo espiritual. É por isso que aquele dia vai ser um dia de muita alegria. E quem entra no portão do Enem festeja, levanta os braços, dá soco no ar. Mas os que ficam de fora choram. O que valeu meu investimento? O que valeu meus estudos? Porque eu fiquei de fora. E infelizmente não haverá outra oportunidade. Imagina a tristeza, irmãos, quando aquela arca se fecha. Durante 120 anos alguém dizia que ia chover, que o mundo ia acabar com água. Mas quando a arca se fecha, que as pessoas então acreditaram naquela palavra, que o mundo realmente ia ser inundado com água. Imagina a tristeza. A coisa que eu sempre digo aqui na igreja, que é a pior dor do inferno, não é o fato de estar no inferno, é saber que eu não precisaria estar lá. É saber que eu tive a opção de não estar lá. É saber que eu tive a opção de estar na eternidade com Deus. É saber que alguém morreu na cruz por mim. É saber, irmãos, que eu não poderia ter menosprezado o sacrifício de Cristo. Então hoje se termina aqui a semana do mês quadrangular que se fala sobre salvação. Não que nós vamos deixar de falar sobre salvação, porque a salvação tem que ser o centro da mensagem cristã. Salvação tem que ser o centro de qualquer igreja, de qualquer denominação. A salvação em Cristo tem que ser o centro da mensagem, não pode fugir disso. Então eu queria hoje que você refletisse. Sabe por quê, irmãos? O portão está fechando. O portão está fechando. A salvação já foi consumada. O aviso está sendo dado. A hora está chegando. Então não perca essa oportunidade. Naquele grande dia haverá duas turmas, a turma do choro e a turma da festa, a turma da alegria. Então você se pergunta: que lado eu estarei naquele grande dia? Porque não acredite na doutrina de que uma vez salvo, para sempre salvo. A salvação, irmãos, é para todos. A salvação já foi consumada na cruz. A salvação, ela já foi dada na cruz. Você não precisa comprar a salvação. Você não precisa ser um religioso. Mas você tem que ter muito cuidado para que ela não fuja das suas mãos, para que você não a perca. Porque a alegria do diabo é quando ele conseguir levar alguém que conheceu a salvação para o inferno, porque o gosto, a alegria dele vai ser maior. Então, querido, abra o seu coração hoje para Jesus. É interessante, muitas vezes quando nós ouvimos falar de salvação na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, sempre nós vamos ver alguém dizer assim: o que eu tenho que fazer? Como perguntaram para Paulo e Silas: o que farei? Como aquele jovem perguntou: o que farei para herdar o reino? Então peraí, então tem algo que tem que ser feito por nós, tem alguma coisa que tem que ser feito por nós. A salvação foi dada. Então quando se fala o que farei, é a manutenção, é nós mantermos a nossa vida com Deus, é manter a nossa vida com Cristo, é mantermos no caminho com Jesus. Então, irmãos, o que nos resta é isso, é manter a salvação, porque dada ela já foi, comprada ela já foi pago a preço de sangue, mas agora a manutenção é conosco. Se tem alguém que é afastado dos caminhos do Senhor, volta hoje. Escuta esse conselho. Vença o que tiver que vencer. Abra mão daquilo que precisar abrir mão, mas volta para Jesus hoje. Entrega o seu caminho ao Senhor. E se tem alguém que ainda que nunca entregou sua vida para Jesus, você que nunca foi um cristão, entrega o seu caminho a Jesus hoje. Porque a salvação foi para você, a salvação foi para mim, a salvação foi para nós pecadores. Mas nem por isso eu tenho que viver no pecado. Nem por isso eu posso viver no pecado, melhor dizendo. Então arrependa-se hoje. Volta para Jesus hoje. Reconcilie, restaure a sua aliança
Porque hoje mesmo, eu vindo de Ubá, fui levar a minha esposa na rodoviária, que ela foi para Belo Horizonte, e de lá eu dei uma carona a uma pessoa, e ela me perguntou: pastor, eu já fui batizada um dia, eu já fui muito usada por Deus, eu estou querendo voltar, eu preciso batizar de novo? Eu falei: de maneira nenhuma, é só você reconciliar. É a reconciliação com o corpo. Porque você não precisa do novo batismo, você não precisa de um novo sacrifício, você não precisa de uma nova confissão, você precisa só de uma restauração. Então, se tem alguém que hoje vivendo essa situação, aceita esse conselho, volta para Jesus. E se alguém nunca, pastor, eu nunca entreguei minha vida para Cristo de verdade, faça isso agora no momento da oração. Confesse o seu pecado, confesse as suas fraquezas, coloque no lugar o que precisa ser colocado. Porque o Senhor Jesus quer te salvar. Foi por você que Ele morreu, foi por mim que Ele morreu. Independentemente do nosso pecado, quando há arrependimento, o nosso nome é colocado no livro da vida. Louve ao Senhor com uma canção, e logo após estaremos orando. Talvez eu não tenha amado. Oh, aleluia, Jesus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, Deus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Aleluia. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Oh, Senhor. Senhor, a maior dádiva, Senhor, que o homem pode ter, Senhor, é certeza desta salvação. Senhor, para que aquela morte na cruz não seja em vão em nossas vidas, Senhor. Senhor, nós estamos aqui dispostos ao arrependimento, Senhor, dispostos à reconciliação, porque esta chance que nós pedimos é esta, é a graça que nos foi dada, porque o fardo da lei já foi tirado de sobre nós, Senhor, e hoje estamos abraçados, envolvidos por esta graça, que é o direito do arrependimento, que é o direito de um recomeço. Estávamos todos destituídos da graça de Deus, estávamos afastados da salvação, afastados de Deus, mas fomos comprados a preço de sangue, fomos comprados pelo sacrifício de inocente. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, assim foi Ele naquela cruz. Aquele ladrão tinha razão quando ele dizia: Senhor, se tu quiseres,
tu podes descer dessa cruz e tirar nós também. Ah, ele tinha razão. Era só ele dar uma ordem, que vinha 12 legiões de anjos e tirava ele daquela cruz. Aquele homem tinha razão quando ele disse, mas o outro tinha muito mais razão quando ele disse, ele está ali inocente, mas nós estamos aqui porque temos culpa. E é por isso que ele ouve aquela palavra: hoje ainda você estará comigo no paraíso. Porque ele tinha razão, que reconheceu que aquela cruz para ele era porque ele tinha culpa. Reconheça a sua culpa, reconheça o seu pecado, confesse agora ao Senhor. Abra o teu coração, porque a porta da salvação ainda está aberta. A porta ainda não se fechou, amado. A porta ainda não se fechou, minha irmã. Entrega o seu caminho ao Senhor hoje. Entrega a sua alma ao seu espírito. Entrega os teus caminhos. E tem o seu nome escrito no livro da vida. Leva a salvação para a sua casa. Leva a salvação para os teus filhos, para o teu cônjuge. Leve salvação para esta nação. Leva Jesus Cristo aonde você coloca a planta dos teus pés. Seja salvo hoje. Pergunta para Deus: meu Deus, o que farei? E Ele vai dizer para você: arrependa-te, creia em mim e creia no meu Pai. Creia na graça, creia nas minhas promessas, creia no meu amor. O que farei, Paulo e Silas, para ser salvo? Disse Paulo: oh, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, tenha obras de quem crê no Senhor. A sua religião não te salva, irmão. A sua condição de evangélico não te salva. A sua condição de evangélico não te leva a lugar nenhum. O que vai te salvar é Jesus Cristo. O que pode te salvar é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Só Ele é suficiente. Ele é suficiente para nossa salvação. Ele é suficiente para nossa eternidade. Só basta você reconhecer isso. Só basta você compreender essa suficiência. Se arrependa hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Oh, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte hoje. Fala com Ele: Jesus, eu quero voltar. Eu quero voltar, Senhor, de onde eu nunca deveria ter saído, Senhor. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega hoje. Faça isso hoje. Fala: Jesus, até hoje, Senhor, eu andei longe de Ti, mas eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero reconhecer que aquela cruz não era tua, Senhor. Aquela cruz era minha. Porque a cruz era para pecadores. Tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder. Aleluia! Tudo que Deus
de salvação, Senhor. Uma noite de reconciliação, Senhor. Uma noite de restauração de aliança, Senhor. Senhor, que essa salvação alcance cada vida que entrou hoje nesta casa, mas que alcance também a nossa casa, Senhor. Que esta salvação, meu Pai, traga para nós essa certeza que a nossa alma não vai para o inferno. Traga para nós a certeza que Satanás já não tem mais poder na nossa vida, já não tem poder na vida dos nossos filhos, da nossa família, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Senhor, que esta salvação alcance vida, Senhor, aqui nesta noite. Que haja restauração, que haja renovo. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha irmã. Seja salvo hoje. Esteja ao lado das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado e glorificado seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ainda há esperança. Há esperança para o perdido. Ainda há esperança. Aleluia. Diga para umas 3 pessoas aí: ainda há esperança. Oh! Ainda há esperança, meu irmão, minha irmã. Ainda há esperança. Ainda há esperança, creia nisso. Porque Ele não veio ainda buscar a igreja. Ele não veio ainda resgatar o seu povo, por isso que ainda há esperança.